Muito bem, esse mês é o mês que o tema é envio, tem um foco missionário, porque estamos em tempo de missões estaduais. Claro que uma igreja batista, dificilmente você participará de um culto dentro de um período que não seja de missões. Tradicionalmente nós temos missões nacionais, missões estaduais e missões mundiais, estaduais e nacionais, né? Essa é a ordem pelo ano. E depois tem missões locais. Então, em todo o tempo, temos trabalho visando missões. Amém por isso. Neste tempo, junho, julho, agosto, nós trabalhamos com missões estaduais. E aqui o tema do mês na igreja é envio, no sentido de que Deus tem levantado homens e mulheres para obedecer o chamado, e eu tenho uma boa crise em relação a isso, porque nós não podemos apenas olhar para os missionários, obreiros, oficiais, pastores que vão para o campo, vão assumir uma igreja e tê-los como vocacionados. Você já aprendeu? Nós já aprendemos que o vocacionado é todo aquele que aceita Jesus, amém? Vou até perguntar de novo. Você já aprendeu que o vocacionado é todo aquele que aceita Jesus, amém? Amém, ok. Ou seja, se Deus te tirou das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz dele, tirou você de um reino, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13, tirou você do reino das trevas e te trouxe para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, Cristo Jesus, colocou você na dimensão do reino, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova cosmovisão, um novo entendimento a respeito de tudo. Você passou a entender melhor a respeito de você, do seu próximo, de Deus, do céu, do inferno, anjos, demônios, do mundo. A tua visão foi totalmente transformada, toda a sua vida foi impactada com a chegada da luz do Evangelho de Cristo Jesus, amém? Aí ele te trouxe para o reino dele para você não fazer nada? Nada mudou? Claro que mudou, e tudo mudou. Quando nós entendemos essa realidade de que agora eu faço parte de um novo reino, sob uma nova direção, sob o senhorio de Cristo Jesus, eu entendo a minha vocação, ou pelo menos, vamos colocar no campo do, eu devo entender a minha vocação, amém? Eu creio que esses são os temas que têm sido tratados aqui, nestes dias, e hoje não será diferente. Eu quero falar sobre vocação, por isso eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias. A gente pode chamar do Evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías, né? É o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, eu lerei do versículo 1 até o versículo, eu vou ler até o versículo 9, parte A. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, parte A. A bendita e santa palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado. Melhor, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me.
parte A do versículo 9, ele disse: vá e diga a este povo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Deus querido, Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor, soberano Deus, soberano Cristo Jesus, soberano Espírito Santo de Deus, Santa Trindade, a quem nós chamamos de Deus, a quem nós invocamos, a quem nós temos plena convicção da real presença aqui neste lugar nessa noite, como também em nossas vidas. A Ti, querido Deus, tributamos toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Tu és digno, ó Pai, de louvor e de adoração. O Senhor é digno de exaltação. O Senhor é digno, ó Deus, de receber dos nossos lábios e dos nossos corações toda frase, toda palavra e toda expressão que adora e glorifica o Teu nome, porque somente Tu és Deus. Não reconhecemos outra divindade, além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diante da Tua santa presença, nós nos prostramos, e no nome de Jesus, e na autoridade dEle, ó Deus, nós invocamos a Tua presença, e ouvimos a Tua voz, e queremos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, porque, ó Pai, nós não podemos viver sem o Senhor e sem a Tua palavra. Concordamos com a palavra de Teu Filho Jesus Cristo, que sem Ti nós nada somos, e sem Ti nós nada podemos fazer, mas nós Te louvamos, ó Deus, por tudo que já Tens feito em nossas vidas, e é pela realidade da ação do Senhor em nós, que nós também queremos suplicar que em nós e através de nós, o Senhor agregue ao Teu reino, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa-nos, ó Deus, que tanto as nossas palavras, como também as nossas ações, muito mais as nossas ações, os nossos relacionamentos, que tudo isso seja um indicativo da vida de Jesus em nossas vidas, do amor de Jesus em nossos corações, da salvação de Jesus sobre cada um de nós. Usa-nos, Senhor Deus, e quando ouvimos a Tua voz, a quem enviarei, quem há de ir por nós, nós queremos em uníssono, ó Pai, dizer: eis-nos aqui, envia-nos a fazer a Tua vontade. No precioso nome de Cristo, nós oramos, conscientes e convictos de que esta também é a Sua vontade, querido Deus. Oramos assim, no precioso nome de Cristo. Amém. Amém. Tempos atrás eu vi um pastor comentar que ele tinha uma certa dificuldade com culto de envio. Culto de envio, os irmãos sabem, mas eu quero rememorar, é aquele culto em que você geralmente separa do meio da igreja algumas pessoas para um local específico, com uma missão específica, um campo missionário para o qual vai um missionário enviado pela igreja, por uma junta, por uma comissão, por outros tantos meios. E neste culto, então, enquanto dezenas, centenas e talvez milhares estão sentados ou em pé, acompanhando todo o processual, essa pessoa é chamada à frente, são-lhe impostas as mãos, há uma dedicatória, e essa pessoa então sai dali com vista ao atendimento daquele determinado campo. Isso é um culto de envio. E esse pastor dizia que ele tinha uma certa dificuldade, por isso ele não fazia o culto de envio, pela realidade de que a igreja toda deve estar atenta ao envio. E ele não diferia, e também eu sou adepto dessa realidade, dessa convicção, de que ele não diferia aquele que vinha à frente e ia para o campo missionário, como daquele que não via à frente, mas ia para o consultório odontológico, ia varrer a rua como gari, ia trabalhar na construção civil, ia advogar, ou qualquer outra área. Você consegue compreender que de fato, de verdade, no reino de Deus não faz diferença? Amém? Ou seja, tanto o missionário, nós temos, irmãos, no Paraná, 120 missionários, vivendo exclusivamente no atendimento a igrejas, congregações, soerguimento, abrindo trabalho, coisas assim, 120. Nós temos mais de 1.100 missionários em missões mundiais. Temos outros tantos mil em missões mundiais, missões nacionais. Temos milhares de missionários espalhados por aí. Quantos missionários, essa invertida ia ser legal, quantas igrejas esses missionários têm? Não, quantos missionários esta igreja tem?
Dá um sinal com a mão. Muito bem. Captou a mensagem. Tanto que eu vou perguntar de novo. Não fique com vergonha de levantar a sua mão. Quantos missionários essa igreja tem? Amém. Pode abaixar a sua mão. Quem não levantou também é. A questão é convicção. Se você entende a sua vocação, você torna-se um missionário. O que é um missionário? O que um missionário faz que você, imbuído da vocação, não faz ou não faria? O missionário prega Jesus, você também prega Jesus. O missionário é um testemunho da salvação de Cristo Jesus, você também é uma testemunha da salvação de Cristo Jesus. O missionário agrega pessoas à sua volta e tem prazer em falar a elas a respeito do evangelho salvífico de Cristo Jesus, a respeito da transformação que essa pessoa sofreu. Alguns têm antes e depois, outros não. Eu mesmo nasci num lar cristão, não tem muito antes e depois. Tem uns desvios, uns atalhos que eu tentei fazer uma época aí, mas depois voltamos para o trilho e segue o barco. Ok? Não tem diferença, irmãos. Então, eu quero pedir, vou até usar a expressão paulina aqui, para mexer com você. Rogo-vos, pois, irmãos da Igreja Batista Hortência, pela misericórdia de Deus, compreendam convictamente, você é um missionário. Você é uma missionária, amém? Quantos missionários nós temos aqui na Igreja Batista Hortência? Opa, já triplicamos, quadruplicamos o número. Se eu falar mais um pouquinho, vai ser 100%. Mas é fato, é verdade. Lemos Isaías. Isaías era uma pessoa como você e eu, antes de levantar a mão. Ok? Depois ele levantou a mão, ele compreendeu. Mas antes de levantar a mão, Isaías é uma pessoa igual você e eu. Isaías tinha mais ou menos, no tempo da vocação dele, mais ou menos uns 40 anos. Jovenzinho. Menino, né? Você vai ficando mais velho, a juventude vai aumentando. Você não é bobo de dizer que você é idoso, ainda não. Menino, um jovenzinho. Ele transitava na nobreza de Israel, bem na verdade do reino do sul, de Judá. Ele transitava entre o palácio, entre a aristocracia, ele transitava entre o templo. Alguns estudiosos e eruditos da palavra de Deus dizem que Isaías poderia até ser da classe sacerdotal. No ano da sua vocação, 740, 750 a.C., era um ano de uma turbulência tremenda no reino de Judá. Irmãos, quando você lê o capítulo 1 de Isaías, você fala assim, não tem nenhuma diferença de 2025. Uma bagunça total, um descontrole social, uma roubalheira geral, desde a classe política até a classe religiosa. Deus está dizendo assim para o povo, eu estou com nojo do culto de vocês, parem de me cultuar, parem de trazer oferta para o templo, parem de levantar as mãos, parem de cantar, parem porque eu já não estou mais suportando a adoração que vocês fazem, porque vocês estão iguais aos religiosos, tem uma expressão no templo, mas lá fora vocês não me honram, vocês não me obedecem, vocês não são vocês têm uma esquizofrenia na vida de vocês, tem uma postura religiosa e uma postura na sociedade. No templo vocês são um, em casa vocês são outro, no comércio vocês são diferentes, no trato com os seus escravos, seus funcionários, vocês têm um trato. Dizem aqui que não fazem, mas lá fora fazem. Dizem aqui que fazem, mas lá fora não fazem. Então há essa discrepância entre o que é fato e o que é narrativa. Os políticos estavam roubando naquela época. Os juízes eram desonestos. Os pastores e líderes não tinham integridade e não eram sinceros. E Deus está dizendo, eu não tenho prazer mais nisso. O mundo em convulsão, 740, 745, era a idade de que Roma foi formada. Enquanto Isaías está falando para o povo de Judá, Roma está sendo formado. Roma está começando como cidade-estado. Durante 3 períodos, que o texto vai nos dizer aqui, no início do livro de Isaías, Isaías está profetizando.
Isaías está tentando trazer o povo, depois de levantar a mão, antes não, para o trilho da vontade de Deus. Tem um ministério de aproximadamente 40 anos, depois de Jotão, Acás, Jeú, Jotão, Acás, vem outros reis, lá no reinado de Manassés, um dos reis mais terríveis, conta-nos um livro apócrifo, não bíblico, de que Isaías foi preso e foi cerrado ao meio. Livro de Hebreus, capítulo 11, lá no versículo 37, salvo engano, fala daqueles que foram cerrados ao meio. Provavelmente uma alusão ao fim trágico que o profeta Isaías teve. Antes de receber a sua vocação, uma pessoa comum. Por isso eu quero fazer um destaque sobre vocação. Olha a diferença entre o Isaías, que transitava em todos aqueles locais, e o Isaías que um dia, capítulo 6, tem uma visão diferente de um local onde ele centenas de vezes havia entrado. Por isso eu quero dizer que a vocação tem características muito distintas e muito específicas. Então veja, vamos aqui colocar algumas coisas de maneira didática. Você é um vocacionado, amém? Amém, você é um vocacionado, não tenha dúvida disso. Você que conhece a Jesus, que aceitou a Jesus e que se dobra ante o senhorio de Cristo Jesus, você tem vocação. A questão é se você a exerce ou não, não é se você tem ou não tem, é se você exerce ou não, porque Deus não chama alguma pessoa ou uma pessoa para deixá-la assim meio que deitada eternamente em berços esplêndidos. Não faz sentido, não faz sentido. A não ser que você pegue alguém na Bíblia e fale assim: pastor, encontrei um camarada na Bíblia que conheceu a Jesus, de fato, de verdade, com toda integridade, com toda sinceridade, e ele não fez nada, nada, a não ser que tenha algum anônimo na Bíblia. Então, por inferência, você não sabe o que aconteceu, você pode até julgar que ele não fez nada, mas alguém que a Bíblia destaca, é muito difícil. Sempre haverá o exemplo de palavra, o exemplo de atitude, o exemplo de vida, o legado, sempre haverá alguma coisa que testifica, que enceta para o reino de Deus, sempre haverá. Ele sempre será um exemplo em alguma área, fé, perseverança, doação, generosidade, palavra, poder, milagres, sempre. Mesmo os heróis anônimos da Bíblia, sempre haverá um exemplo a ser seguido. Isso é uma vocação. Deixa eu fazer alguns destaques. Por exemplo, no versículo, obrigado irmão que trouxe água, obrigado. Versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto, ou num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Nós não sabemos se ele entrou fisicamente no templo, ou se ele teve uma revelação de Deus. Mas no dia em que Isaías entrou no templo, naquele dia, ele viu algo que ele nunca havia visto. Toda vez que eu leio esse versículo, irmãos, eu fico a pensar, quantas vezes Isaías entrou no templo, antes dele ver o Senhor? Quantas vezes nós entramos no templo, e não vemos o Senhor? Quantas vezes nós participamos de uma apoteose divina e saímos sem sermos tocados, sem sentirmos a presença de Deus, sem sermos impactados pelo ambiente, sem sermos encharcados pelo Espírito? Quantas vezes? O vocacionado, de uma característica
de quem entende a sua vocação, é perceber a presença de Deus, é distinguir ambientes sagrados, é entender a quem o louvor e a glória e a adoração é devida. Irmãos, Isaías tinha 40 a 45 anos, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, ele havia entrado no templo centenas de vezes, mas nesse dia, ele teve um encontro com Deus. Nesse dia, ele diz: eu vi o Senhor. Por que não antes? Por que não desde o começo? O Isaías aqui é você e eu, não apercebidos da vocação. Irmãos, se fôssemos colocar em termos atuais, Isaías era um crente excepcional, já era crente, tinha sido batizado, ele tinha passado pela classe dos catecúmenos, ele dava dízimo, ele dava oferta, ele cantava no louvor, ele ministrava aqui na frente, ele talvez até pregava, era um crentão. Pensa num camarada crente, bacana, gente fina, tranquilo. Todo pastor gostaria de ter um irmão Isaías na igreja, um homem adulto, que nunca havia visto o Senhor, nunca havia tido um encontro. Não estamos falando de salvação, nem antes e nem depois, é discutida a salvação de Isaías. Inclusive, dificilmente textos na Bíblia vai no pessoal em relação à salvação, é algo tão íntimo entre a pessoa e Deus, que esse termo ele é muito específico, é muito sensível. Nós, quando lemos, geralmente nós confundimos os textos que tratam a respeito da salvação. Não estamos falando de salvação aqui. Nós estamos falando de uma experiência pessoal com Deus, no sentido de aproximação, no sentido de experiência, no sentido de impacto da presença dEle. Você e eu sabemos de queridos e queridas que frequentam recintos sagrados, igrejas, comunidades e assim por diante, reclamam quando saem do culto, levam as suas vidas, muitas vezes, me perdoe o julgamento, também não estou falando de ninguém específico, falo de maneira ampla e geral, as suas vidas amargas, mesmo tendo entrado no recinto onde a presença de Deus é real, mas vivem alheios a esta realidade, nunca são impactados, percebe-se e nota-se sempre as mesmas características, e aí a gente pergunta, obviamente não tentando ser o papel de juiz, não tentando julgar, mas fica a dúvida ao ar, porque se a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore, fica aquele questionamento: o que acontece com essa pessoa que, ainda que seja cristã, é sempre amarga, cabisbaixa, rancorosa, tem dificuldade para perdoar, tem dificuldades nos relacionamentos, e assim por diante, segue-se a lista de adjetivos. Por quê? É possível que entremos centenas de vezes no templo e nunca tenhamos uma experiência pessoal com Deus. Por isso que o vocacionado tem essa característica. Ele entra no templo em determinado momento, pode não ser no início da carreira cristã, mas em determinado momento, ele anseia em encontrar-se com Deus, e ele diz: eu conheço o Senhor, eu vi o Senhor, eu tive um contato com Deus. Não é um contato terceirizado, é um contato pessoal, único, intrínseco, real, de tal forma que existe de fato e de verdade o Isaías de antes e o Isaías de depois, o você de antes e o você de depois, porque agora você conhece a Deus, e você diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e o templo estava cheio da sua glória. Eu vi, me chama a atenção no versículo 1, Isaías afirmando: eu vi,
O vocacionado tem esse encontro com Deus. Eu lembro-me de um livro que o pastor Pascoal Piragini escreveu em 2006, Crescimento Integral da Igreja. E logo no primeiro capítulo, ele fala de uma experiência que o pastor Paulo Solonca, que faleceu, está na glória, um homem excepcional, pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, conta ao pastor Pascoal Piragini, e ele faz questão de fazer o registro neste livro. E diz o pastor Paulo Solonca, na narrativa do pastor Pascoal Piragini, no livro já citado, ele diz que o pastor Paulo Solonca então vai para a África para fazer a entrega de algumas bíblias aos países ainda fechados ao evangelho. E num determinado país da África, enquanto aguardavam para seguir viagem, o grupo ouviu de uma determinada localidade em que houve, tempos atrás, um grande avivamento. E o pastor Paulo Solonca diz: que interessante, vou tirar uns dias e vou lá para entender o que aconteceu. E foi o que ele fez, deixou a cidade onde estava, foi para aquele local onde havia um grande avivamento, onde houve um grande avivamento, e ali então conversando com os irmãos, com as pessoas, ele adquiriu e absorveu tudo a respeito daquela história de um grande avivamento que havia. E teve um ancião, no qual o pastor Pascoal chama de um sábio ancião, que estava orientando o pastor Paulo Solonca, e vez por outra, o pastor Paulo Solonca perguntava então àquele ancião, qual foi o segredo deste grande avivamento? Vez por outra, nas caminhadas, nas conversas, nas palestras, nos encontros, Paulo Solonca perguntava àquele ancião, mas me diz qual foi o grande segredo deste avivamento? Ao que o sábio ancião lhe diz, amanhã eu lhe conto o segredo. No outro dia cedo, aquele sábio ancião convida o pastor Paulo Solonca, e foram para uma choupana, e chegando naquela choupana, ele faz cuidadosamente um círculo no chão com um giz, e diz para o Paulo Solonca, você quer saber o segredo? Quero saber o segredo, entre no círculo. Ao que o pastor Paulo Solonca então entrou no círculo, e ele falou, não saia deste círculo, até que você se acerte com Deus, esse é o nosso segredo. Vocacionados entram no círculo, e não saem do círculo, até se acertarem com Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, entre no círculo, acerte-se com Deus, tenha uma experiência pessoal de vocação com Deus. A experiência salvífica você já tem, você já declarou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Olha que coisa magnífica, irmãos, o seu nome já foi escrito no livro da vida, amém? Nada, absolutamente nada, e nem ninguém poderá tirar você da presença de Deus. Nada e nem ninguém, porque não depende das suas forças, não depende da sua capacidade, não depende da sua sabedoria, não depende da sua intelectualidade, não depende daquilo que você sabe ou deixa de saber, depende unicamente, irmãos, do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, o qual deu autoridade, permissão, para que o seu nome fosse escrito no livro dos santos e dos salvos. Agora, Jesus colocou a mão em cima desse livro, e o Pai confirmou. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, não é salvação que estamos falando, não é sobre isso, você já está salvo, amém? Amém, coisa maravilhosa. Se você tiver um piripaque, e morrer agora, nenhum amém, né? Essa é a hora do silêncio, geralmente essa é a hora do silêncio, né? Mas caso você seja promovido agora, quando você abrir os olhos, está na presença de Deus. Não estou com pressa, mas é uma coisa muito boa, irmãos, deve ser uma coisa muito boa, maravilhosamente boa. Não é sobre salvação que estamos falando, irmãos,
Nós estamos falando sobre dar sentido à sua vida e sentido à sua existência. Nós estamos falando de fazer os dias com objetividade, com gosto, com sabor, com cor e prazer, que é viver a vocação a qual Deus tem para a sua vida. Entre no círculo e não saia de lá, até ter um encontro pessoal com a vocação que Deus tem para a sua vida. O segundo destaque que eu faço aqui, está no versículo 5, o versículo 5 diz que Isaías, depois de ter contemplado o Senhor, ele olha para si, e faz uma declaração extremamente pessoal, mas extremamente verdadeira, ele diz: ai de mim, sensação de morte, sensação de pavor, ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu acho muito interessante, quando em tempos atuais, vez por outra, nas mídias principalmente, nós temos grandes homens e grandes mulheres dizendo que viu o Senhor, falou com o Senhor me disse, uma tranquilidade muito grande. Eu fico assustado, porque na Bíblia, toda pessoa que contemplou a presença de Deus e nem chegou a ver o Senhor, teve sensação de morte, de prostração, teve aquele senso de indignidade diante do Senhor. Homens que quando contemplavam a Jesus, diziam: Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador. Homens que quando viam Jesus, diziam: Senhor, não vá na minha casa, eu não mereço receber o Senhor. Homens que quando perceberam a presença de Deus, se prostraram e foram tidos como mortos, por causa da disparidade, irmãos, entre o soberano que é totalmente santo, e a criatura, que é totalmente pecaminosa e pecadora, entre o eterno e o efêmero, entre o Criador e a criatura. E essa disparidade nos causa pavor, nos causa temor de morte, quando isso acontece. E esse momento de vocação de Isaías, quando ele contempla o Senhor, ele começa a fazer uma leitura muito rápida de si, e essa é uma característica dos vocacionados. Eles se conhecem, eles fazem uma leitura a respeito de si. Santo Agostinho para a Igreja Católica, né, para nós cristãos, geralmente chamamos de Agostinho de Hipona, ele tem uma frase extremamente interessante, dizendo: Senhor, faze-me conhecer a mim, para que eu te conheça. Faze-me conhecer a mim, para que eu te conheça. E essa é uma simbiose no trato com Deus, quando nós de fato, nós não podemos conhecer a inteireza da revelação de Deus, sem conhecer a nós mesmos. Aqui Isaías, ainda não profeta, quando contempla Deus, ele diz: eu vou morrer, ai de mim. Por quê? Porque apesar de ser um bom moço, apesar de ser eventualmente da casta sacerdotal, apesar de não ter nenhuma acusação contra ele, apesar de ser um camarada que qualquer um olhando para ele diz: olha que homem bom, olha que homem íntegro, olha só que homem correto, eu gostaria talvez que o meu filho fosse igual a ele, eu gostaria que a minha filha casasse com um camarada assim. Se é um bom cidadão, olhe para Isaías. Mas Isaías diz: não, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor, é o meu fim, eu vou morrer. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Vocacionados têm uma capacidade, irmãos, de fazer uma leitura e saber quem são de fato e de verdade. Nós não convocamos um título sobre nós, de homens santos ou de mulheres santas, nós sabemos quem nós somos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele está fazendo comparação a respeito da graça de Deus, ele fala que a graça de Deus veio sobre ele, e ele diz: irmãos, veio sobre mim, que sou o pior dos pecadores. Se o apóstolo Paulo é o pior dos pecadores, irmãos, nessa fila, eu nem entro.
Se ele é o pior, não tem espaço para mim. Eu considero o cara quase que um santo. A vida, a integridade, o conhecimento, o testemunho. Dos 27 livros do Novo Testamento, irmãos, mais da metade tem a assinatura do apóstolo Paulo. Se você contar mais da metade do livro de Atos, mais os outros 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu, ou então foi amanuense. Então assim, nós temos uma enormidade. O evangelho escrito e destrinchado para a igreja, a teologia, a eclesiologia, tem muito mais de Paulo do que de qualquer outra pessoa no Novo Testamento. O cara que se encontrou com Jesus e viu Jesus, foi que recebeu o apostolado da boca de Jesus. Por isso que ele é capaz de olhar para os apóstolos que conviveram com Jesus e falou: eu sou da mesma estirpe de vocês, porque foi Jesus que me vocacionou. Esse camarada olha para si e diz: eu sou o pior dos pecadores. Aí eu olho para o Arlindo e pergunto: e você quem é? Não sobrou nada. Eu teria que olhar um bom dicionário para tentar ver um adjetivo para algo pior do que o apóstolo Paulo se intitulou. Essa é a sensação de Isaías, e essa deve ser a sua e a minha sensação. Por quê? Primeiro porque é verdade. Não é baixa autoestima, não é autocomiseração, é verdade. Se nós tirarmos a graça de Deus, irmãos, que nos lavou, que nos revestiu, a graça que nos mantém, se nós tirarmos o cuidado de Deus de sobre nós, o que resta, meu querido irmão e minha querida irmã? Por isso que o vocacionado, ele faz uma leitura a respeito de si e diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, eu sou uma pessoa de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa deve ser a nossa declaração na presença de Deus, como na parábola do publicano e do fariseu que sobe ao templo para orar. Devemos agir como publicano, enquanto o fariseu, doutor da lei, coloca o seu currículo na presença de Deus, chamando para si deveres que Deus tinha para com ele devido à sua fidelidade. Eu dou o dízimo, eu cultuo, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, e nem tampouco como este publicano. O publicano nem sequer ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador." É isso que Isaías diz: eu sou um pecador. É a capacidade de olhar para si. A filosofia diz que sábio é o homem que conhece a si mesmo. Inclusive, esse é um mote do grande Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A frase não é dele, mas na escola socrática é uma frase que ele mais usava: conhece-te a ti mesmo. E Isaías é professor em filosofia bem antes. Você deve se conhecer para entender quem de fato você é, e então ter este momento de olhar para si, o que eu chamo na vida de Isaías de puro e verdadeiro quebrantamento. A oração de quebrantamento, irmãos, é uma oração que faz com que olhemos para dentro de nós. Eu até lanço uma pergunta aos queridos: você já orou uma oração de quebrantamento? Talvez alguns eventualmente podem até não saber o que é essa oração. É a oração que você olha para o produto in natura. É a oração que você olha para dentro de si. A oração intercessória faz com que você olhe para o outro e interceda por ele. A oração de quebrantamento é a oração que você adentra quartos escuros, com algumas imundícies muitas vezes, com algumas podridões, com alguns pecados, com alguns vícios. E na oração de quebrantamento você expõe isso na presença do Senhor. Talvez na oração de quebrantamento, muitas vezes pode acontecer, de você estar olhando para dentro de si e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê propício a mim.
Senhor, apaga esse pecado. Senhor, não olha para isso. Senhor, esconde o teu rosto deste meu vício. Senhor, tem misericórdia, porque eu sou um homem de lábios impuros. Os sacrifícios são para Deus o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. É na contrição que somos encharcados pela graça de Deus. Por isso que o vocacionado, como Isaías, tem esse privilégio de falar: Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o povo no qual eu habito, tem misericórdia. Por último, irmãos, vamos já para o encerramento. Nós temos o versículo 6 e 7. Uma coisa maravilhosa acontece, porque quando Isaías está se derramando na presença de Deus em quebrantamento, diz-nos o texto: um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. E aqui, quando vocacionados por Deus, nós temos a plena convicção de que se somos alguma coisa, se servimos para algo, a glória é de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Nós sentamos na calçada com os mendigos e dizemos para eles: olha, nós não temos nenhuma diferença de você, mendigos espirituais. E dizendo: não temos nenhuma diferença de você, a não ser que a graça de Deus nos visitou. Portanto, você também pode ser quem eu sou. Há uma frase sobre evangelismo, me foge agora o escritor, o mentor dessa frase, o criador dessa frase. Que evangelismo, irmãos, é um mendigo dizer a outro onde encontrou pão de graça. Nós encontramos. Porque os serafins continuam voando, indo até o altar, pegando brasas com tenazes e tocando em nossas bocas. E os nossos lábios, através disso, são lábios purificados. E temos a afirmação da parte de Deus que a nossa culpa foi removida e o nosso pecado foi perdoado. Obviamente conhecemos o upgrade desta cena que aconteceu na cruz do Calvário. Agora temos o sangue de Jesus que faz o papel desses serafins. Mas isso ainda é uma realidade. A causa e o efeito são os mesmos. A causa é Deus, o efeito é o perdão em nossas vidas. Por isso os vocacionados vivem com esta convicção: se eu sou alguma coisa, se eu posso servir para alguma coisa, glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, é a ação dele em nós. É por isso que leva o apóstolo Paulo a dizer: eu sou o pior dos pecadores, tira a graça de Deus, não resta nada. Por isso que nós não podemos, irmãos queridos, nós não podemos olhar para as pessoas lá fora e ter uma sensação de superioridade. De vez em quando a gente não tem? Tem. Nós temos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós classificamos pecados. E quando você classifica pecados, tem pecadinho, tem pecado e tem pecadões. Quando olhamos para alguém que eventualmente comete pecadões, você fala: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais pecadores. Não é assim? Nós fazemos isso. Quem recebe, percebe vocação, já não tem mais essa sensação.
você olha como Jesus olhava para as multidões, e a Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque na multidão tinha ladrões. Quem está no meio da multidão? Políticos desonestos. Quem está no meio da multidão? Prostitutas. Quem está no meio da multidão? Estupradores, desonestos, pessoas maldosas, pessoas satânicas, caluniadores, difamadores, na meio da multidão. E a Bíblia diz que Jesus olhava a multidão e se compadecia delas, porque eram como ovelhas sem pastor. O vocacionado olha para as pessoas e sente misericórdia dessas pessoas, e invoca para si a responsabilidade de alguma maneira, fazer com que o Evangelho chegue até essas pessoas. Graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz o apóstolo Paulo, Ele me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. Paulo está confessando aqui, irmãos, as suas limitações, e ele diz, eu que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o que eu fiz na ignorância, na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação, ela é fiel e é digna de toda aceitação. Qual a afirmação? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas veja, eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua grandeza e toda a sua paciência, agora usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E ele conclui, irmãos, não poderia ser de maneira diferente, com uma frase de louvor e de exaltação: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honras e glórias para todo sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Eu fui e sou o pior dos pecadores, toda honra e toda glória é do Senhor. Essa é uma característica dos vocacionados. Ai de mim, vou perecer, não valho nada, diante de Deus há uma incompatibilidade tremenda, sou digno de morte, mas Deus faz a obra dele, misericordiosamente nos alcança e nos transforma, agora em arautos dele, da sua graça e da sua misericórdia. Eu termino, meus queridos irmãos, com uma visão que eu chamo de visão idealística. Visão idealística. Na Bíblia existem algumas afirmações que são exatamente idealísticas. Não é o que é real, é algo que haverá de ser. Mas como Deus não tem problema com o tempo, Ele faz afirmações no agora, que ainda não é. Exemplo: somos pecadores, limitados, frágeis, humanos, ainda passaremos pela morte, ainda não somos glorificados, com todas as nossas limitações. Mas 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, amém? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, de quem? De Deus, povo exclusivo, VIP, irmãos, povo VIP,
de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu somos isso, porque somos vocacionados em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Deus que nos vocacionou. E aí então ele conclui com algo muito magnífico, dizendo, versículo 9, então eu ouvi uma voz conclamando, versículo 8 e 9, a quem enviarei? Quem são os vocacionados? Quem há de ir por nós? E Isaías levanta a mão e diz, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Que nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, seu coração venha arder na presença de Deus. Deus tem te vocacionado, e Deus tem te chamado para uma obra. Pastor, é para ir para algum lugar? Não. Pastor, é para ser missionário, ser comissionado, é para ir para um outro país? Não estamos falando disso. Se Ele tem te vocacionado para algo específico, amém. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que você, sendo o que é e fazendo o que está fazendo, você pode glorificar mais a Deus. Vá para o seu trabalho amanhã dizendo, esse é o meu campo missionário. Se você entendeu, diga amém. Amém? Vá para, estamos de férias agora, né? Não vai para a faculdade nem para o colégio, mas quando você for, vá dizendo assim, este é meu campo missionário. Amém? Amém. Vá fazer uma visita, a tomar um café, um chá, com alguém dizendo, este é meu campo missionário. E aí onde você for, fazer o que você for fazer, você vai se sentir convictamente, porque de fato é um vocacionado. Vamos louvar a Deus, e depois do louvor, nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica.